Então o meu trabalho é exatamente esse, é entender o comerciante, a base de cliente deles e fazer esse cliente voltar a comprar. Porque é muito mais barato vender para quem já comprou para você. Então o CRM é justamente para a gente identificar onde você está perdendo. Tá? Assim, quem não metrifica, não gerencia. E quem não gerencia, não cresce. Não cresce. Inclusive tem restaurante grande aí de Franca e alguns grandes quase quebraram, porque os caras não acreditavam em deliveries. Então eu fiz uma formação muito boa. Com 18 anos gerenciava um negócio que faturava 50 mil. Salve, galera, bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. É isso aí, finalmente, Pausa pro Insight, meu amigo Mike, tamo aí. Prazer aí, Mike Marçal. Mike Marçal. Essa eu deixo na manga assim, só Seu pra... nome é artístico. Nome artístico não, nome real, você acredita? Porra. E primeiro do O cara que já o Pablo, nasceu com o nome de artista. Primeiro que o da Antes cadeira. que o Pablo. Primeiro que o da cadeirada. Cadeirada não vai ter cadeirada? Não, vai tudo ter bem. cadeirada hoje. Tem cadeira aí, galera? Vocês trouxeram cadeira, hein? Se você não quiser tomar uma cadeirada também, faz o seguinte, se inscreve no canal do Pausa aqui, já ativa o sininho, deixa o like e faz o seu comentário. São as 4 coisas essenciais para quem está assistindo a gente. Mais de metade das pessoas que assistem o Pausa não são inscritas no canal. Todo domingo, 7 horas, tem um maluco do outro lado da mesa contando essa história para nós, para você poder extrair os insights da cabeça dele. Tá violento, hein? Vai dar Certo, cadeirada Jean? aqui no seguir. Fiquei com medo do Vitor agora, hein? Tá muito bonita a sua camiseta. Você viu que Eu gostei, beleza? Você também tá muito bonito bom essa gosto. camiseta hoje aí. Estamos Obrigado. trajados de Pausa pro Insight. Dia de pausa, bebê. É isso aí. Mike, obrigado por ter sido nosso convite. Bem-vindo. Cara. Muito prazer ter Obrigado você aí com a por gente. convidar. Para falar de um assunto que eu acho que é essencial para qualquer pessoa que vende. Seja online ou seja offline. Acredito eu que vender é muito bom, mas a primeira compra não faz alguém ser cliente seu. Ele está experimentando a sua empresa. E quando você vai para a segunda compra, entra o seu trabalho, certo? Isso mesmo. Hoje eu sou especialista em CRM e processos comerciais. O que as pessoas entendem como CRM? CRM é relacionamento com o cliente. O que eu falar aqui hoje, que eu falo em palestras que eu dou, é relacionamento. Hoje, um cliente se relaciona com o comprador, com o vendedor, desculpa. É sempre assim. Então, hoje é importante o cara comprar uma vez, pode ser por acaso, pode ser por alguma indicação, mas a segunda venda é que é importante. Eu trabalhava numa empresa, já começa as histórias, né? Que lá era assim, a gente falava assim, que tinha que trazer o cara uma vez, que é no caso, você estava falando da ótica, tudo. Depois que ele comprou uma vez, você gostou do produto, gostou do atendimento, para ele comprar de novo é muito fácil. Então, o meu trabalho é exatamente esse, é entender o comerciante, a base de cliente deles e fazer esse cliente voltar a comprar. O que a gente vê muito assim? Tá fraco. Você vê o comerciante lá na porta da loja, lá parado, falando assim, nossa, não entra uma alma aqui. Pô, e ele tem uma base gigante de cliente. Parou de comprar com ele por quê? Às vezes mudou de cidade, às vezes foi ali, tava fechado e tal. Então, o trabalho principal que todo mundo tem que fazer hoje é resgatar a sua base e entrar em contato com ele, entender por que ele não parou de comprar. Quem não é visto não é lembrado, não é isso? É isso Então, se eu mesmo. lembrar o meu cliente que eu existo, talvez ele venha comprar novamente de mim. Sim, se você fez um E bom outra questão que trabalho, você trouxe é que é mais fácil eu vender para o meu cliente na recorrência do que eu conquistar um cliente novo, é isso? é um custo. Funciona assim, ó. Hoje, para todo cliente tem um custo. O cara entrou na sua loja, entrou no seu site, seja o que for, você gastou ou com ads, ou com publicidade, ou com uma fachada bonita, ou com flyer, então ele entrou. Ele teve um custo. E o cliente que já é da sua base, ele já vai comprar de você, já te conhece, já conhece seu trabalho, então é muito mais barato vender para quem já comprou para você. Às vezes, se você tiver um bom relacionamento, um CRM afinado ali, o que acontece? Esse cliente vai comprar mesmo que ele não precisa. Você liga para ele, cara, tá fechamento de mês aí, me ajuda aí e tal, ele compra para te ajudar. Não, mas entrega semana que vem, se for um fornecedor. Então é importante você ter esse relacionamento com o seu cliente, que ele vai te ajudar nesse momento. Acredito eu que o segredo para você poder escalar uma operação, ele está na multiplicidade de canais, de aquisição e de retenção de clientes. Você pode adquirir clientes de vários canais, mas também reter o cliente por vários canais. Isso mesmo. E aí entra o CRM. O CRM, gente, vou explicar mais ou menos, muita gente não entende. Vou dar uma visão assim que eu dou em treinamento, no meu curso, que funciona. Como funciona? Entrou muito comerciante, muita empresa tem 2 números. Entrou 100 clientes esse mês, vendi para 10. Muita gente tem esse número é o mínimo que ele tem. Beleza, só que aí o que acontece? Daí ele vai falar com o pessoal do marketing, o cara do marketing fala assim, vamos pôr 200 para a gente vender para 20. Que é uma lógica ali, 10 é uma conversão boa. Só que o que acontece? Dos 100... 10 comprou. E os outros 90? O que aconteceu? Onde que eu perdi esse cliente? Um achou caro, um chegou lá, o horário de atendimento não era certo. Então, o CRM consiste em você entender as etapas da sua venda onde você está perdendo o cliente. Então, vamos lá. Um exemplo, um exercício que eu faço aqui, que é o de 100 clientes.
90 não te respondeu no WhatsApp, falando assim. O que pode ser? Pode ser uma campanha mal direcionada, entendeu? Então, todo mês cai 100 clientes aqui no meu WhatsApp, só que só 10 me responde. Vamos ver com o tráfego, vamos ver onde eu estou distribuindo esse WhatsApp. Tá clicando gente que não está conversando. Ou seja, eu estou trazendo uma coisa para quem não tem interesse. Eu estou tentando vender um Fusca azul para quem quer amarelo. Isso mesmo. Assim, isso ainda é antes ainda. Quando eu vejo, vou dar um exemplo clássico de agência. Eu vou falar de bicicleta ergométrica. Todo mundo hoje está na moda, ser fitness. O cara tá lá, tá vendo, emagreça agora, tal. Aí saiba mais. Ele clica, cai o WhatsApp. Não quero WhatsApp, não. Por quê? Porque saiba mais, vai para um vídeo, vai para um histórico. Esse é a maior conversão de quem cai, porque quem trabalha com venda sabe. Cai cliente, não fala nada. Então pode ser que esteja relacionado à mensagem. Você tá bem? Agora eu tô. Precisa de um pulmão, acho que a gente Pega tem aí. Pulmão Tem pulmão em cima aí? da mesa aí, eu agradeço. Você vira um pulmão andando aí, foi do Vitor. Então tem a questão da mensagem, que às vezes eu consigo passar uma mensagem, mas essa mensagem não é adequada, então o cliente ele desiste. Isso. Ou tem a forma com que o processo, ou seja, se eu clicar no Saiba Mais e chegar a informação, eu posso ser que eu tenha interesse e que dê mais um passo. Mas se eu clicar no Saiba Mais e cair no WhatsApp direto, eu falo, opa, não quero falar com ninguém. É onde ele não responde. Porque tem Eu sou esse isso. cara, que se eu clicar no Saiba Mais e cair no WhatsApp, eu já volto para trás e falo, obrigado, não quero. Tem muito. Hoje eu estava conversando, igual eu falei, de 100, se 80 tiver assim, quer dizer que o problema é lá. Daí a segunda etapa de uma venda, tem que ter bem claro um CRM as etapas das vendas, da sua venda. Então o cliente, primeira etapa, ele respondeu você. Então caiu 100, vamos supor que 80 te respondeu. Ok. E aí você fez, 20 orçamento. Tá alguma coisa errada? Vamos entender? O que é? Às vezes o anúncio do cara tá lá, compra uma bicicleta, emagreça com a bicicleta, pedalando. Aí ele clica, fale com o vendedor. Clicou, que chegou no WhatsApp. Aí fala, beleza, eu quero uma mountain bike. Pô, vendo bicicleta ergométrica. Então a comunicação tá errada. A mensagem não tá adequada. Não tá errada. Então, se tá vindo gente que não fala, é o botão, o clique, alguma coisa está errada. Se ele vem e não faz nenhum orçamento, então caiu 100, 80 te respondeu, só 20 fez orçamento, quer dizer que esse 60, o que é? Não comunicou, que não fazia nem saber o preço, imagina. Quer dizer que a comunicação ali está errada. Entendeu? Então a gente vai identificando através a onde ele para na venda. Então, você tinha só um número, você tinha 100 entra, 10 compra. Hoje você tem que 100 entra, 60 te responde, mas só 20 faz orçamento. Então, você vai funilando. Eu gosto muito do processo do funil e talvez um dos grandes motivos para eu defender a utilização do funil pela força comercial seja exatamente essa. A gente consegue entender quanto a gente trouxe para dentro, qual que é a representatividade de cada canal que a gente usou, e depois a gente consegue mensurar qual é a etapa que eu estou perdendo mais cliente. Isso mesmo. E por fim, eu acho que a cereja do bolo é que te dá uma taxa de conversão geral, ou seja, lá no final fechei X de sei lá quantos. Né? O ponto é melhorar. E aí, é exatamente esse o ponto. E aí eu consigo avaliar o funil e dentro da etapa por etapa eu vejo qual que é a etapa que é mais ofensiva. Ou seja, eu perco muito aqui, ou eu vou bem até a negociação, mas na negociação eu perco. Isso. E aí é onde eu consigo pontualmente ajustar o meu time para que isso aconteça, para que aconteça uma melhoria. E qual que é a objeção e é exatamente esse o processo que você traz na tua metodologia de CRM, é isso? Isso, tanto na sensacional, prática. Cara, na prática, eu fazia muito, trabalhava numa empresa que os meninos vendiam 1,5 milhão lá, chegava no fechamento, eu era diretor comercial, e aí, como que tá funcionando aí? A gente vendeu 1 milhão e tal, fala, parabéns, você vai receber a comissão de vocês, mas eu não quero saber isso, eu quero saber para quem vocês não vendeu. Para quem já vendeu, o que eu posso fazer? Então, para quem vocês não vendeu, daí a gente ia lá, a gente perdeu 100 orçamento, beleza, desses 100, daí tem a motivo da perda. Perdemos por causa de preço? Opa, vamos ver o concorrente. Perdemos por causa de frete? Opa, vamos ver se nós conseguimos uma parceria com a transportadora. Então, o CRM é justamente para a gente identificar onde você está perdendo. Quem você está vendendo, legal, você pode dar força, mas é importante entender onde você está perdendo. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que identificar a perda para melhorar. Outro exemplo bom também, isso é o primeiro passo, para perder. E como que é o de melhorar? O CRM ele vai te trazer números. Hoje eu trabalho com empresas que têm acima de 10 vendedores, 5 e faturam acima de 1 milhão. Tem empresa que fatura até 5 milhões que eu hoje dou consultoria. O que acontece que a gente identifica? 1% ali é muita diferença. Então, a gente trabalha nos detalhes. Como que é um detalhe? Que hoje, igual eu te falei, muita empresa, por maior que seja, ela tem 2 números. Quanto entra, quanto fecha. E às vezes ali tem um número que ela perdeu, mas ela não tem exato. Como funciona? Ação. Hoje, muita empresa, vou falar para vocês, não sei se é o caso aí que vocês conhecem. Hoje, o cliente compra, não é ele que vende. O cliente vem, quanto que é isso? Comprou, tchau. Sim, ele não vende, ele não está vendendo. É uma venda consultiva, né? O vendedor não fez o trabalho da construção venda receptiva. da venda. É a venda receptiva. Ele vendeu porque o cara precisa Como comprar, eu fui ele quer por muitos comprar. anos. Hoje, o que acontece? Quando você tem um funil, vamos lá, tem uma etapa que é o orçamento, você passa o orçamento pro cara. Aí tem a etapa negociação. Depois que você passa o orçamento, você move ele o CRM, ele é sistema Kanban. As colunas vão mexendo, tipo um Trello, quem conhece aí é mais fácil. Então, vamos supor, tem tantos clientes na coluna orçamento.
Quando o cliente fala assim, eu gostei do orçamento, agora eu quero saber preço, prazo, frete, condição de pagamento. Nós movemos ele para a condição negociação. Ali você tem que entender por que seu cliente não fechou. Eu falo assim, em grosso modo, o que tá pegando? Porque você passa muito orçamento e o cara não fala nada. Quais são as objeções? As objeções. Porque por que ele não tá fechando? Ele não me responde. Não, mas tem que ter um motivo. E aí tem esses estudiosos que dizem que a primeira objeção é sempre uma mentira. Vê que é minha mulher. Vou não sei o quê. Não é isso. Você tem que descobrir o motivo real. Quando você tem esse motivo real, você consegue. Então, um exemplo básico eu pego assim, vou lá na negociação, tem uma empresa X que ela vende equipamento fitness que é pesado. Frete pesa muito. Aí eu vejo lá, tem 80 negociação. Eu falo, peraí, vamos filtrar só quem tá falando de frete. Daí tem 30 que é só frete. Vamos filtrar quem que é de São Paulo? 10 é de São Paulo. Opa, então nas minhas negociações eu tenho 30 pessoas que tá reclamando de frete e 10 que moram em São Paulo. Beleza. A gente faz uma conta, vê um caminhão fretado, fala pro vendedor, seguinte, chama esses 10, se vocês conseguirem vender 5 é frete grátis para eles. Você entendeu? A gente tá vendendo, a gente tá ativo, a gente faz uma análise e faz uma ação para vender mais. Bacana. Então o CRM ele te dá essa... para você vender, não só esperar o cliente fechar, ficar esperando. Então, assim, eu trabalho com CRM nesse sentido. E eu sempre falo assim, cara, a gente não consegue nunca melhorar uma coisa que a gente não mede. Então, assim, eu não posso ficar no achômetro. Né? Eu consigo trazer aqui inúmeros cases de força comercial onde existia um pensamento. Então, assim, todo mundo quer determinada coisa. Tá bom, quanto é todo mundo? Não, todo dia chega. Então, tá bom, mede para mim, fala quantos são. Chegava no final, a gente ia medir e falava, cara, isso aqui é 0,x% de todo mundo que veio. Então, aí, a hora que a gente olhava isso, cara, às vezes o empresário ia tomar uma decisão de mudar alguma coisa no modelo de negócio baseado num achismo da equipe comercial. Na hora que a gente parou, mediu, olhou e falou, por que eu vou mexer no meu negócio em função disso? Assim, quem não metrifica, não gerencia. E quem não gerencia, não cresce. Não cresce. Se você não tiver números, igual as empresas que eu trabalho, o que eu entrego? Eu brinco assim, não é que eu garanto... sucesso ou faturamento, mas é igual uma calculadora, eu vou mostrar para você. O que eu falei pro Vitor, falei para meus outros clientes, que é assim, você vai mudar o negócio da sua empresa. Você acha que sua empresa é uma coisa, depois que você põe um CRM, você fala... Na hora que ele vê lá, 1 milhão de orçamento aberto, ele fica louco. Eu brinco que você vai passar mal, sabe? Primeiro você vai passar mal e falar, meu Deus, o que tá acontecendo? E depois você... E é exatamente isso, exatamente isso. Eu tô te falando, a gente faz esse funil, né? Então, assim, teve um cliente nosso que ele identificou... Vamos lá, pensar em percentual que dava, cara, cerca de 35% do que tinha de fechamento, ou seja, a gente tinha um faturamento X, e quando a gente ia buscar orçamentos perdidos no sistema, a gente tinha cerca de 35% desse faturamento todo mês. Que a gente mudou um detalhe no contorno de objeção, tendo como premissa que a primeira era sempre uma desculpa esfarrapada, né? Que é aquele negócio, vou pensar e tal. A gente organizou isso. Na verdade, foram 2 pontos que foram mudados. Primeiro é do cliente levar o orçamento, e aí isso gera uma possibilidade do cliente levar e a hora que ele sai de lá com o orçamento, ele trabalhar a concorrência e comparar com coisas que não são iguais, porque é um mercado muito específico. Então não é que não vai entregar e não vai. No último caso você vai dar, ele vai sair de lá com isso, mas é fazer de tudo para que ele não saia de lá. E o segundo ponto é esse, preciso ver com não sei quem. Então peraí, vamos resolver isso agora? Eu vou te ajudar a tirar... Eu aqui respondo as dúvidas dessa pessoa que você vai falar. Então já chama ela aqui, já vamos conversar, faz uma videochamada para você mostrar o produto, faz o quê? Aí o vendedor começou a contornar isso de uma maneira... que aumentou. Cara, no primeiro mês que isso foi feito, deu 25% a mais de faturamento. Só organizando esses 2 pontos. Isso foi tirado do funil. Só que a gente faz isso hoje manual. Então é interessante de ver, cara, como casa, né? Eu ter uma tecnologia como a sua para aplicar numa metodologia que a gente já faz hoje na mão, né? Em grande parte grande parte não faz nem isso. Mas tem muita gente já que aplica o funil e agora a possibilidade, então, de trazer isso de uma forma automatizada. Ou seja, eu vou ter os dados na mão e vou conseguir trabalhar com essas estatísticas muito mais fácil. Por que entra processo comercial? Por que eu faço CRM e processo comercial? O CRM, existe várias ferramentas. Você pode fazer ele até numa planilha de Excel. Eu peguei uma empresa que o cara tinha um CRM perfeito no Excel. Era cada coluna. O processo, o que é? É assim, ó. É você fazer para todo mundo. Às vezes a pessoa tem uma loja de roupa, ou de óculos, de uma coisa. Chega uma roupa e fala, nossa, que é a cara da fulana. Deixa eu ligar para ela. Só que ela faz isso para 1, para 2, para 3. Ela não consegue fazer para todo mundo. O CRM você vai fazer para todo mundo. É um processo. Vai ter um processo onde chegou o produto, eu vou no CRM, vou filtrar só mulher de 20 e poucos anos que usa saia curta. E aí eu vou ligar e mandar mensagem exatamente para essas pessoas. Você vai conseguir filtrar, por exemplo, a mulher que usa saia curta, tamanho tal. Você vai direto para ela, entendeu? E o CRM ajuda muito isso. Então, o CRM é relacionamento com o cliente. Você tem que ter um bom relacionamento. E como você faz isso? Preenchendo um CRM bem feito. E depois vai entrar aí outros casos, que nós podemos falar também, do atendimento. Lembra que é relacionamento? Como que funciona o atendimento? Você falou das objeções. Cada coluna do CRM ele é uma operação.
organização. Essa coluna de orçamento, como que é? Eu trabalho com gatilhos. Aí pode ser, eu trabalho com bots de automação, mas o que são os gatilhos que você falou? Eu passo um orçamento para o cliente. A primeira mensagem, né? Oi, e aí, vai comprar? Nossa, já recebi isso, é horrível. Oi, e aí, vai comprar? Oi, e aí? Desse e aí? jeito? Já, várias. Tem um aqui que, nossa, Eu já não posso também. pôr aqui. Eu recebi de uma mulher, tava numa reunião, e aí eu tenho toque. Então, eu tô aqui, eu vou só abrindo tudo. E depois ela mandou um áudio. Oi, Max, vai comprar não? Você não pode falar? Com uma voz ridícula, assim, sabe, alto, assim. Eu falei, gente, se eu pudesse atender, eu atendia, né? E aí, o que acontece? A gente trabalha com gatilhos mentais. Primeiro gatilho, eu já tenho até um processo que eu trabalho com automação, mas pode ser manual. Então, fiz um orçamento para você. Desculpa. No outro dia, é assim, ó. Olá, José, tudo bem? Você esteve na loja, você fez um orçamento conosco, ficou alguma dúvida? Então, o primeiro gatilho é da dúvida. Ficou alguma dúvida? Podemos estar te ajudando e tal. Se ele não responder, o segundo gatilho, depois de alguns dias ou no outro dia, a gente usa o gatilho do orçamento. Oi, fulano, você fez o orçamento conosco, você está fazendo em outra empresa? Caso você esteja cotando em outra empresa, traz para a gente para estar fechando. O terceiro gatilho, depois que a gente trabalha, é o gatilho do escassez. Esse orçamento que eu te passei, ele só tem validade no lugar de validade. Validade esta semana. Se você não fechar, você vai perder esse desconto. Depois, o de escassez. Fulano, se você não estiver adquirindo nesta semana, vai acabar, vou ter... E o último, que é o melhor, que é o que mais tem conversão. Vai comprar ou não vai, porra? Não, é o mais legal. Esse funciona também, mas é assim. Fulano, infelizmente, acredito que você não pôde me responder. Tô encerrando o contato. Nem isso, assim, ó. Eu tô passando essa oportunidade exclusiva de emagrecer com essa bicicleta e não sei o que pra outra pessoa. Adivinha? O cara responde, que oportunidade que é essa? Pra quem você vai passar? Que é o sentimento de perda. O cara não quer perder aquilo. Ele não respondeu nenhuma, mas essa ele responde. Eu acho muito bacana, cara. E aí você vai falando, eu vou lembrando, né, de várias abordagens que a gente recebe exatamente nesse sentido, né? O que me incomoda muito, cara, nesse segmento, nessas abordagens, é como isso ficou mecanizado também. E aí eu vou fazer uma provocação para ver como que vocês estão lidando hoje com isso. Porque da forma que você trouxe, por exemplo, você entra para ver um curso, daí você começa a receber essas mensagens. Certo? Aí você entra numa outra instituição para ver uma bicicleta ergométrica, você recebe as mensagens. Você percebe que não é uma abordagem natural. Você percebe que aquilo é uma mensagem padrão que está sendo mandado para todo mundo da mesma maneira. Uma coisa é ter técnica e processo para mandar. Outra coisa é você parecer um robô mandando aquilo lá. Mas é isso que eu penso. Você entrei lá, sei lá, numa universidade, não vou falar nome aqui, porque tô xingando, né? Xingando não, mas também não tem problema. Uma dica construtiva. Mas, enfim, vamos lá. É construtiva, crítica. Então vamos lá, você entra numa instituição grande de ensino, você vê lá um curso e tal, e aí você percebe, com o mesmo prazo, por exemplo, se eu entrei hoje em 2 lugares diferentes, daqui X dias eu recebo uma mensagem muito parecida, e trabalhando exatamente esses gatilhos. Até o ponto disso, ou que eu vou encerrar o contato, ou que eu vou passar essa oportunidade para outra pessoa. Só que fica nítido que aquilo lá não é. Tá nítido que é um bot que está automatizando e respondendo aquilo. Como que a gente quebra isso? Porque eu acho que é importantíssimo a gente usar a tecnologia, sou muito a favor, sou apaixonado pela tecnologia, gosto da automação, acho que resolve muito, só que eu acho que está faltando, às vezes, calibrar isso para uma questão um pouco mais pessoal. Sim. A voz da mulher chata, mas pelo menos ela pegou e gravou para você. Sim. Gravou com a abordagem errada, com o tom errado, do jeito errado, tá tudo certo. Mas pelo menos ela teve o cuidado, o carinho dela fazer isso. Certo. Só que eu sei que é impossível ela fazer isso para todo mundo. Não fazer é. follow-up. Não, uma pessoa sozinha fazer follow-up para todo mundo gravando, então, vou te depende falar da quantidade, não dá. Então, vou te falar as ferramentas que eu uso hoje. Eu uso uma ferramenta X, não vou fazer propaganda, porque eles não me pagam nada. Mas assim, como que funciona? Faz a propaganda e já pede o Pix. O bot conversa, paga nós. Daí como que funciona? Ó, funciona assim, vamos lá, eu pego o vendedor, empresa que tem 10 vendedores, 15 vendedores, o cara 20 anos vendendo. Aí o cara fala, natural, eu trabalho com gerenciamento desde meus 18 anos, então sempre trabalhei com o cara mais velho que fala, antes de você nascer eu já fazia isso, sabe? Já ouvi isso a vida inteira, A vida inteira deu certo. A vida inteira Sempre deu certo, eu vou mudar agora. Então, ele fala assim, já ouvi até pouco tempo atrás assim, você quer me ensinar a vender? Eu já vendo bem, mas vocês querem me ensinar a vender? A gente já sabe vender. Me chamou pra quê, então? Então acontece muito isso. Daí eles falam assim, não, o mais que eu ouço é assim, nosso atendimento é humano. É humano, fala assim, oi, quero comprar tal coisa. Oi, tudo bem? R$10. Isso não é humano. Humano, então nem onde... humano, nem humanizado. Não é nem humanizado. Então, assim, eles falam muito, nós gostamos de humano, gente. Daí eu falo assim, eu já chego pro cara, é legal, então me mandou uma mensagem, copia, cola e digita na hora. Não tem diferença. Não tem como o cliente saber. Não tem. Então, é humanizar. Como que é humanizar? Lá, até meu treinamento, eu não engesso os scripts, mas eu dou sugestão. Exemplo, o cara quer comprar um óculos, você deu exemplo da ótica, quero comprar um óculos, tal. Primeiro passo é perguntar, se eu humanizar, parabenizar,
O cara comprou uma bicicleta. Nossa, que legal pra você. Qual a finalidade? Meu médico falou, parabéns, tá indo atrás de saúde. Tem um amigo nosso aí, que agora com 40 e tantos anos teve filho, não tá aguentando, teve que ir pra academia. Porque não tá aguentando correr atrás do... 40 e tantos anos, quem que é? Não tá aguentando. Ele veio, oi, tô indo na academia, meu filho. Eu quero ver no que tiver 5 anos. É um que não tava aguentando andar esses dias aí, parece que mesmo. pegaram ele de jeito. Esse mesmo. Eu falei pra ele, comentei assim, cara, na hora que você tiver 50 anos, correr atrás do moleque de 5... Você vai ver como é que sua vida muda. Então, o que acontece? Então, a primeira coisa que eu escrevo é assim, parabenize o cliente. Primeira coisa. Eu não escrevo assim, fale que você tá bonitão. Não, parabenize. Se você vai comprar uma bicicleta, você vai começar uma academia, parabéns, você tá dando um passo aí, agora você é pai, pra você tá bem, acompanhar ele nesses passos. Isso já quebra tudo. E ninguém faz isso. Mas você não consegue automatizar com esse nível de detalhe. Eu consigo na ferramenta que eu uso, tanto Você até consegue? gravar. Até Conseguimos falar até assim, gravar então. áudio. Essa ferramenta, ela Mas manda foto, personalizando, vídeo... se ele teve um filho agora, o outro que não teve filho, você manda uma mensagem diferente, você consegue Como que diferenciar funciona? isso? Através de tag. CRM nada mais é que preencher. O Vitor você vai etiquetar todo mundo que foi pai, todo mundo começou a automático. treinar. Isso, o CRM naturalmente é isso. Vou dar um exemplo. Eu tenho um primo que Segmentação de trabalha... base. Entendi. Por isso que eu te pedi, mais detalhado Então, assim, possível. se o cara tem filho, eu vou Você colocar já uma põe mensagem lá. falando disso. Se o cara não tem, se o cara Tudo- tem outro lado, tudo eu vou isso. sempre pensando. Lembra, e aí, conforme relacionamento. eu tá guiando, ele vai disparar, vai aumentar uma mensagem, vai mudar Relacionamento, gente. CRM é relacionamento. Você tem que relacionar com o seu cliente. Foi o caso do... Tem um primo que ele tem uma empresa de tecnologia lá em São Paulo, Alphaville. Lá, os caras da... Ele é tiozão, ele tem mais de 60 anos. Mas assim, o que acontece lá com ele? Ele tem... Se depende da época, é não brother meu. Por causa que... Por causa que empresa de É o família com tecnologia. 60 anos, às vezes eu conheço, mas deixa quieto. É, o cara de tecnologia em Alphaville acha que é startup. Não, a empresa dele é sólida, ele trabalha com coisa de QR Code lá, disso, negócio de logística. Eu fui falar pra ele, cara, você tem que ter uma prospecção. O CRM falou, cara, eu tenho 10 clientes. 10 clientes, Natura, Volkswagen, sabe? Só essas coisas. Aí eu falei, beleza, tal. E o que é o seu maior cliente? Ele falou, a Natura lá. Eu falei, cara, lá é comprador. Você não fala com um fornecedor, um comprador, que fecha a venda. Ei, beleza, quanto que é porcentagem? 40% da minha venda é dele. Beleza. Qual que é o nome dele? José. Como que chama o filho dele? Que time que ele torce? Se você tem um cara que é um comprador, pode sair amanhã, pode ser mandado embora, morrer. 40% da tua receita, entendeu? você tá com a corda bamba o tempo inteiro. E é de recorrência, e é uma coisa de recorrência, porque tá sempre renovando, né? E tem que renovar. Se um cara um dia ele conhece outra pessoa que é palmeirense, vai no estádio com ele e tal, cara, dá uma oportunidade, tá vencendo um contrato aí, faz um com a gente. Você entendeu onde entra o relacionamento? Então você tem que ter relacionamento com o seu cliente. E por isso que eu falo, tem que ser personalizado isso. Então, você vai ter que ter um CRM desse cara, não vai ser assim, José, tal empresa, compra, sei lá, camisa azul. Não, é o José da empresa camisa azul, Que é Palmeiras palmeirense, ganhou. que tem um filho, Pô, que é pai de pet, que imagina tem assim, carro. Imaginou, fulano, tudo bem e tal, e aí chegou camiseta nova, não sei o quê, não sei o quê. Ô, fulano, e o Palmeiras ontem, cara, ganhou, é sucesso. E você tal. consegue chegar nesse nível de relacionamento, essa customização da mensagem através da automação? Se você conseguir. Não, ter sim, esse se eu te der a relacionamento, base com esse nível de detalhe, você Pensa, consegue customizar a se mensagem você dessa forma. pergunta pra todo cliente qual time ele torce, Você vai pra um campo que vai pro time. vai ter o campo, o time que torce. Palmeiras ganhou ontem. Segmenta a base por Palmeiras, parabéns campeão, vamos parabéns vender. e tal, e o cara pensa que é pra Esse ele. bot nosso, a gente trabalha assim, ó. A gente trabalha através de É planilha. interessante entender isso, porque assim, pro legal. público que assiste a gente, cara, a gente tem muita gente aqui que não tá no online. Exatamente. O cara que tá no online, ele já entende isso de uma maneira muito mais fácil. Segmentação de base, dados, CRM, o cara entende isso do online. Agora a gente tem aqui um público muito grande, cara, de É o cara rede do que tá WhatsApp. offline, de E cara o que- que ainda tá... e o que eu tô fazendo que ainda? vende, ou nem vende pelo WhatsApp ainda, mas que tem o cara dentro da loja dele lá vendendo. E que o desafio maior hoje, e é grande desafio, é trazer o cara pro PDV. Isso mesmo. Né? Eu dou muita aula para pequeno e médio empreendedor e assim, ontem mesmo eu estava dando aula e é exatamente isso, cara. Pô, como que a gente... Tá legal, isso tudo é bacana, fluxo, tudo tá ótimo, mas como que eu trago o cara para dentro da minha loja? É o que eu faço. O que eu faço muito? Na pandemia, eu fiz um projeto voluntário, ajudei mais de 30 empresas. Que o cara tinha uma lojinha, exemplo, roupa, pega muita loja de roupa, que a mulher não tinha Facebook, não tinha Instagram, não sabia vender. É a loja aberta. Como que fez? E a gente fez tipo uma incubadora, explicou pra eles. Ó, a primeira coisa, tem que fazer parceria com um programa de entrega. Segundo, você tem que tirar foto do celular assim. Caramba, tem que ter seu você WhatsApp. A gente ensinou mentorou mesmo. do zero. Não, mentorou do zero. A pessoa não sabia. Muita gente antes da pandemia, a gente não sabia. Inclusive, tem restaurante grande aí de Franca e alguns grandes quase quebraram, porque os caras não acreditavam em delivery, sabe? Assim... Então, assim, tem que ensinar. A gente ensinou que você ter esse relacionamento é diferente. Igual, eu gosto muito de tênis, eu não uso sapato. Quando eu compro em loja híbrida, gente, é um inferno na minha vida. Porque o cara começa a mandar sapato, tem que falar, cara, não manda sapato, eu não compro, eu compro tênis. Você entendeu? Então, assim, você tem que saber. Porque se eu vou incomodar meu cliente, eu não vou incomodar se eu falar assim, e aí, Vitor, beleza, show do Green Day, camiseta escrita Green Day, não sei o quê, dia tal, pai e filho, não sei o quê. Cara, você foi no meio dele, não tem como ele falar não.
Ele gosta quando vai assim. Entendeu? Ele vai no meio. É muito importante, entendeu? Então, Mas esse é negócio verdade. não Eu é tava importante. falando de CRM, gente. Sei que... Não tem problema você chamar a sua base, mas você chamar falando as coisas certas. Eu faço um nível calçada, a gente faz muito. O que acontece? Vamos lá. Aí, onde eu gosto, não estou crescendo nessa área, mas tem muito campo. Site. O cara compra no site. Beleza, a segunda compra, a primeira compra no site, ok? Aí, se ele tem alguma dúvida, ele chama no WhatsApp. Tem gente que atende o cara e fala, toma o link, compra lá no site de novo. Pô, o cara tá ali, na sua mão ali, é só mandar, fecha a venda. Mas não tem estrutura mesmo. Tem empresas grandes que não têm essa estrutura. Ele tem que mandar para o site mesmo. Mas é que funciona assim, vou dar uns passos atrás, até da minha formação. Você nem perguntou quem sou eu sou o Mike Marçal, mas eu tenho uma formação aí. Cara, essa pergunta tava na muita ponta história. aí, que eu ia falar pra você. Beleza, velho. Agora conta pra gente. Como que você chegou nisso tudo? Porque você tá falando de CRM, não sei o que, né? Mas tá bom. E aí, do nada você saiu com essa loucura? Sou Marçal, né? Você tava... Sou Marçal, li o livro dele lá, A li o cadeira, livro. por favor, pessoal. Depois de parar o Agora é a hora que helicóptero, eu li o fazer livro. o peixe da ré. Você leu o livro? Eu inventei isso, falar que dele. Não, é assim, de verdade, o que você tava falando aqui e tava aqui passando pela minha cabeça. Eu falei, beleza, cara, de onde que sai um cara? Que horas da tua vida, o que você fazia, que do nada você resolve ir para esse segmento para cuidar de um negócio tão importante? E eu, de verdade, cara, eu vejo muita ferramenta, conheço muita coisa, mas nunca vi ninguém parar para olhar isso da forma que você tá trazendo. Né? Eu, de verdade, percebi uma conexão muito grande com o que a gente vive no dia a dia. Eu tenho muito... Então, onde você tirou isso, velho? Você Cara, nasceu... de franca mesmo. Só. A trajetória é muito Nasceu assim. quando era criança. O que você vai fazer? Vou trabalhar com CRM. Nem fudendo. Seu Pablo Marçal faria isso. Eu sou o Mike Marçal. Não... Tem até uma história legal sobre isso. Tem um cliente meu que ele fez vários cursos do Marçal e tal. Daí, pra fechar, eu dei um ultimato nele. Te contei. Eu falei assim... Ele vai falar pra mim que ele tá do lado do Fred lá em 2000 e falou, você tem que fazer um CRM nesse magazinezinho aí. Eu fiquei sabendo que o magazine não tem um CRM bom, viu? Fiquei sabendo hoje, mas não posso contar. Porque ele me contou, mas é Você já sério, contou, quem- velho. Mas- Você já mas quem tá me no conta- ar. Ah, droga. Desculpa, Fred, contrata nós. Como que funciona essa questão do CRM? Eu comecei, esse menino que ele te fazia o curso, ele fez curso do Pablo Marçal, o pior ano da minha vida e tal. Eu falei, você fez o pior ano da sua vida com o Pablo Marçal? Me contrata, você vai fazer o melhor ano da sua vida com o Mike Marçal. Aí Olá. fechei o contrato na hora. Rapaz do céu, olha aí. Essa foi... Deram de presente pra você. Essa foi... Mas fala pra mim, velho. Você é francano, Nasci nasceu, em cresceu Franca, aqui. minha família é daqui. O que aconteceu? Como pessoas da minha idade aí, 20 e poucos anos, era assim antigamente. 20, não parece, mas eu sou mais velho, tá? Rodou de pneu murcho, sem fazer revisão. Trabalhar com CRM é super tranquilo. Mike Marçal, 18 16, anos. 18 anos. Mas foi muito assim, eu sou de uma época assim, você não sabe o que fazer de faculdade, fazer administração, que você trabalha com seu pai. Não sei se vocês já passaram por isso, era Cara, muito você não assim. sabe fazer, faz administração. Era Enche o muito saco. assim. Daí eu fui trabalhar com administração e aí eu tive mentores na minha vida. Eu tive muita sorte de ter vários mentores. Aí eu fui trabalhar em São Joaquim da Barra. Sabe aquele moleque que ficava na lan house o dia inteiro? Daí, você não vai dar Era futuro, tal, não vai dar futuro. Aí me contrataram para trabalhar na lan house. Aí eu era gerente de uma lan house com 18 anos já. Faturava 50 mil na época, 2004. Foi aí que falaram, não vai virar nada fazer administração. Daí deu certo. Daí esse foi um mentor, aprendi muita coisa. Cara, eu aprendi coisa com esse cara, ele chama Mohamed, que hoje, 20 anos depois, ainda é novidade. Era a Monkey? Não, ele Lan era. House? Não, a Monkey eu conheço o pessoal da Monkey também. A dele chamava outro nome. Mas ele era muito amigo dos meninos lá. Aí o que aconteceu? Daí o que eu aprendi muito dessa parte de administração? De administração eu aprendi na faculdade, mas o que eu aprendi com ele foi a questão do relacionamento com o cliente. Pra você ver, eu trabalhava, meu primo tinha uma loja lá e eu ia pra visitar. Aí esse cara viu que eu era muito amigo e falou: vem trabalhar pra mim. Daí eu falei: cara, eu trabalho, sou de Franca e tal. Ele falou: não, eu alugo uma casa pra você aqui. Eu falei: não, mas eu vou estudar ano que vem, não, eu pago sua faculdade. Não, foi um trem meio esquisito, assim, sabe? Não, vou não sei o que e tal. O cara foi meu mentor, assim, que eu aprendi tudo. Tipo, em 2004, ele já me deu Pai Rico, Pai Pobre pra ler. Eu fazia curso de gestão para ele aumentar meu salário, sabe? Então foi uma pessoa que me ajudou muito nesse ponto, assim. Então eu fiz uma formação muito boa. Com 18 anos, gerenciava um negócio que faturava 50 mil, ganhava 3 salários mínimos na época, sabe? Foi uma base muito boa. Destaque. Foi. E aí minha mãe faleceu, eu tive que voltar. Se eu tivesse com esse cara até hoje, eu acho que tava longe. Mas assim, tive que voltar para Franca, fui trabalhar com comercial. Venda, que é onde eu aprendi também. Trabalhei numa loja aqui, dessas de móveis, era muito engraçado. Relacionamento é tudo, gente. Saber o que oferecer. O que é relacionamento com o cliente? A gente, nessa loja, ela era em frente ao Magazine. Aí o Magazine tinha os preços sempre
top, né? Aí o cliente chegava com... A gente tinha um gerente lá que chamava Mozair, um senhorzinho de bigodão, parecia o Leôncio. Aí chegava pra ele assim com o jornalzinho, ô Mozair, sou Mozair, o cliente aqui, ó, tá mais barato na loja lá da frente do magazine. Ele falava, não, seu preço tá bom, vai lá, fecha lá. Não, mas o preço tá bom. Ele falava assim, você ia lá, e daí a gente tinha pronta entrega, a gente tinha outras coisas e a gente vendia. Você entendeu? Então, assim, nunca foi uma questão de preço. É a questão de relacionamento, de outras coisas. Então, eu fui aprendendo isso e tal. Como eu cheguei no CRM? Eu fui trabalhar numa loja, gerente de marketing. Sempre gostei de marketing. Marketing eu comecei em 2007. Eu tenho a carteirinha da Unifran. Eu fiz um curso de marketing e vendas em 2007. Olha, eu tô velho mesmo, né? Não podia falar isso, não. Minha pós-graduação é em marketing e vendas. E aí, o que aconteceu? Eu comecei no Facebook grupo. Sabe os grupos do Facebook? Eu comecei lá, não tinha um marketplace. O marketplace hoje é muito forte. A gente acha que não, mas vende muito no marketplace. No Facebook. É absurdo. E aí eu entrei nisso, beleza, entrei lá, fui trabalhar, entrei nessa empresa de marketing. Aí eu fiz todo um setor de marketing, com 8 funcionários, bem grande, 80 metros quadrados da sala, já te mostrei, bem legal. O que aconteceu? Fazia campanha, lançamos linha, marketing é isso. Aí eu fui fazer uma mentoria com o Conrado Adolfo. Mentoria top. Chega numa etapa da mentoria, ele fala assim, você precisa ter um CRM. E aí? Tem que ter um CRM? Como que você faz um CRM? Ele não falava. A mentoria de 50 mil que o cara não fala, ele só fala. Usa o Trello, usa não sei o quê. Beleza, aí o que a gente fez? Falou, não, vou atrás. Aí é onde eu fui estudar CRM. E aí eu tive a oportunidade de gerenciar o time comercial. Eu era o cara do marketing, sempre fui muito bom, 15 anos de marketing. Fui pro time comercial. O que acontece no time comercial? Chega lá no time comercial, não chegava as coisas. Eu chegava o vendedor e falava assim, o cliente falava, quero aquele produto da promoção. Deu vendedor, que promoção? Do Instagram, sabe? Tudo o marketing não chega. Eu te garanto, pode chegar nas empresas que vocês atendem e fala assim, o marketing, o comercial é abrigado. Fala assim, o marketing fica, a gente mandou 100 leads, vocês não converteu. Aí o comercial, mas o lead é muito ruim. Ficava essa briga. Eu criei um processo onde eu faço das mãos o marketing e o comercial. Daí, quando eu desenvolvi isso, eu falei, beleza, no marketing, como eu tomava conta, eu tinha, porque é mais fácil, tem gerenciador do Meta, gerenciador do Google, e o comercial, o que tem? Tem nada, tem um coitado com o WhatsApp Business ali e tal. Foi onde eu falei, eu preciso desenvolver alguma coisa. E o Conrado falou, a chave é o CRM. Não me ensinou. Aí eu fui atrás, daí onde eu desenvolvi esse método, onde dá as mãos no marketing comercial. Então, quando você fala para mim, mas como é que você chega nesse nível de automação? Porque começa lá no marketing. Eu preciso entender lá, na hora que o cliente chega para o comercial, para o seu vendedor, ele já tem que saber que vídeo que ele assistiu, se ele veio do site, ele tem preço, se ele veio direto do Ads, ele é outra coisa, se ele foi para uma landing page, se ele foi indicação. Aí, nisso, eu já vou preenchendo meu CRM. Na hora que chega para o vendedor já sabe que ele é o Vitor Barberato, que ele foi impactado por um vídeo que mandou para o site, então ele já sabe o preço de tal produto. Aí já começa aí meu CRM, entendeu? Então, assim, eu tive todo esse rolê de trabalhar com atendimento lá atrás, depois trabalhar com marketing, para na hora que chegar no comercial e falar, peraí, tudo que eu fiz até hoje, não adianta. Então, onde que meus clientes me contratam? É o cara que está ganhando muito dinheiro, está vendendo muito marketing, e só que no comercial não mede. Não tem como medir o comercial. Muita agência, tipo a do Vitor, se perde em negócio físico. Porque faz o ads, traz o lead. E a briga que é, né? Porque o cara... E aí, como faz? Depois trouxe pra dentro, como que você mata? Não entende, entendeu? Então eu entro nisso. Meu trabalho, o que é? Primeira coisa, identificar o marketing, como que tá vindo, fazer o treinamento do vendedor e fazer esse processo. Aí eu fui fazer MBA em processos, porque sem processo não funciona. Onde que é? O dono de empresa, ele aprende, gente, ele aprende. Ele vai nessas imersões, teve um rapaz que foi esse fim de semana de imersão lá, chega segunda na empresa, o que ele faz? Toca o terror, certeza. E aí, eu tô com dinheiro na mesa e tal, porque nessas imersões, você aprende as coisas, só que o cara fala tanta coisa na sua cabeça, tá dinheiro na mesa, não sei o quê. Ele chega na empresa segunda, ele faz um inferno. O dono de empresa faz um inferno. Não, nós tá perdendo dinheiro aqui, nós temos que fazer aquilo. E acabou ali também. Ele gasta energia ali e não faz mais nada. Sobe e cai. Daí o que acontece? Onde eu entro? Eu entro e falo assim, beleza, me fala o que você quer isso. Aí eu crio processos aonde cada pessoa vai fazer o que ela tem que fazer gradualmente para chegar naquilo. E a questão do processo, que é muito importante em CRM, é o seguinte. Se eu falo para você assim, seu negócio, se você fosse humanamente possível, qualquer dono, isso aí para fechar negócio é balela. Porque eu falo assim, você, fulano, dono de empresa, se você pudesse hoje, você começou isso aqui do zero, se você pudesse atender todos os seus clientes, você converteria mais? Claro. É humanamente possível? Não. Então, nós fazemos um processo dentro dos valores da empresa, dentro da missão dela e replica para os vendedores. E eles andam naquele processo. Não é que eu vou ensinar ele a vender, mas ele tem que vender dentro de um processo. Então, a gente não faz script, mas a gente faz sugestão. Entendeu? Porque 90% das empresas que eu entro é atendimento. O cara não vende por causa de atendimento. E o dono sabe que é atendimento. Porque o dono vai lá e vende.
Eu tava numa academia, eu fechei hoje com uma academia, tem 3 academias em Franca aqui. Ele falou, Mike, o vendedor vai lá, fica 10 minutinhos e vai embora. Quando eu tô lá, eu pego um cara, eu fico 1 hora e eu fecho. Então, o dono sabe o que é. Teve uma venda que eu fiz mês passado, que a minha reunião a primeira reunião para entender o pré-briefing foi de 4 horas. A reunião de venda foi uma reunião de 4 horas. E fechou. Fechou o segundo maior contrato. Aí, que legal. Então você pensa assim, putz, mas gastou 4 horas com o cara. Mas talvez é melhor gastar 4 horas e fechar uma venda grande que gastar 1 hora e ir embora correndo e não fechar nada. E fazer 4 reuniões de 1 hora. É que às vezes o vendedor, gente, ele não tem essa visão do dono, sabe? Às vezes, assim... Às vezes não sempre, né? Mas é que tem uma coisa, assim, igual eu vi uma mensagem desses cursos aí online que falava assim, o atendente do McDonald's não pensa como dono, mas vende. Mas é que funciona processo. É uma empresa que tem tudo processo. Ele não pensa que é dono, mas ele sabe que ele tem que seguir aquilo. E é isso aí. Outra coisa que está acontecendo muito, que o pessoal não entende, é a questão até do endomarketing dentro da empresa. Ele tem que entender, o dono sabe as contas que ele tem que pagar. Os donos sabem. O que aconteceu numa empresa de drop, cliente meu? Ele tem mais de 50 funcionários, só que ele não trata dentro. Às vezes o cara lá no cantinho, ele não sabe o que é um dropship. O cara que faz um sapato ali, que ele é importante, porque se ele faz um sapato errado vai dar problema, mas ele não sabe o que é um drop. Então, a empresa, o funcionário não entende. Não é vestir a camisa, é saber o que ele está fazendo. Aí, o que aconteceu lá? Uma banca terceirizada, mas é deles, só não é dentro, não entregou um produto, deu problema num produto, num pedido, e não falou nada. Aí, o cara foi lá buscar, falou, não deu problema. Mas você não avisou? Daí atrasou, o cara quase perderá as contas dos clientes. Porque ele não entende, entendeu? Então é importante, todo mundo na empresa, o processo, todo mundo tem que entender. A moça da limpeza tem que entender que ela não pode limpar a sala, deixar para a última hora, porque tem uma gravação que vai ter. Então, todo mundo da empresa tem que entender o processo. O processo é muito importante de uma empresa por isso. Se o cara soubesse que se ele atrasasse esse pedido, aponta lá um cliente nosso de drop da ponta ia perder a conta dele, perdeu uma conta hoje... Você acha que ele não ia avisar na hora que deu errado? Ele esperou uma semana para avisar. Na hora. Então, o processo é importante a empresa toda saber. Não adianta... Onde eu trabalhei, outra empresa, era assim... o meu setor era redondo e tinha 2 estragados. Eu tinha que curvar o meu para agradar os outros 2, em vez de a gente corrigir os outros. Todo mundo tem que ser. O processo ele tem que ser para todo mundo. Não adianta um rodar certo, o marketing roda certinho, aí os caras das vendas não vendem. Ou então a venda faz certinho, a entrega é cagada, entendeu? Então, assim, processo hoje em todas as empresas tem que ter. É muito importante. Concordo 100%. Mano, vamos fazer uma pausa dos apoiadores aqui? Vamos fazer? O Mike tá falando de processos, cara. Se você vende online e não tem uma coisa muito simples chamada ERP, você tá no sal. Porque é o seguinte, se você vende Dafit, Netshoes, Mercado Livre e a sua loja própria, por exemplo, você tem 2 unidades do produto, vendeu em 2 pontas. Se você não tiver um ERP, você vai acabar disponibilizando para venda um produto que ele não estava disponível mais. A melhor solução que eu conheço e está no nosso ecossistema é a SoftUp, que é uma solução de ERP inteligente para o seu negócio e que eu já vi aumentar as vendas dentro de marketplace. Sabia dessa? O cara tá lá, 3 da manhã, fez pedido na Shopee, na sua loja. O que você vai fazer? Com a SoftUp, o seu RP vai pegar, entender que o Mike comprou, vai gerar nota fiscal para ele, vai já bater lá na transportadora, voltar e mandar o código de rastreio para ele. Automaticamente, o Marketplace entende que a sua loja trabalha 24 horas por dia, ranqueia melhor os seus anúncios e você acaba vendendo mais. Tudo isso só é possível com RP de verdade, que tenha tecnologia e que tenha muito relacionamento com você para entender as suas dores. E a SoftUp é, de longe, o melhor que eu conheço para poder fazer isso. Concorda comigo? Concordo demais, são cliente meu, inclusive. Exatamente, aí, tá vendo? Ó, trabalham muito bem. Então, Robinho, Matheus, tamo junto aí. Cara, continuando aqui na onda do e-commerce, vamos falar da ShopHub, né? Putz, cara, a gente fala de customização, eu adoro, o Mike tá tratando dentro do CRM ali, como você consegue segmentar a sua base. E a ShopHub consegue fornecer para o seu CRM todas as estratificações de base necessárias. Por exemplo, o número do calçado que seu cliente comprou. Então, se você tem uma ponta de estoque tamanho 43, você não vai mandar para toda a sua base um e-mail avisando a galera, porque você vai gerar frustração no seu cliente que não calça 43. A ShopHub te dá a base segmentada na numeração 43 para que você possa falar direto com aquele cliente. E quando você consegue falar direto com quem realmente interessa, você é interessante no interesseiro, né, Mike? Aí você acaba gerando uma venda para o seu cliente
e gerando uma reativação dele dentro da sua base. Sensacional. Shopweb sempre trazendo uma solução, né? É o que eu falo. Eu acho que o grande diferencial é que ela sempre anda à frente da nossa necessidade, né? Quando você pensa que pode precisar de alguma coisa, ela já tem a solução pronta. Galera muito fera, muito desenvolvimento ali, negócio muito bom. E continuando na nossa linha do e-commerce, temos mais um apoiador sensacional aqui no Pausa, que eu sou muito suspeito para falar, porque eu indico para todo mundo que eu conheço, chamado Smart Envios. Se você está penando ali com uma opção de envio, presta atenção, porque você não precisa ter 14, 15, 20 contratos com transportadoras diferentes. A Smart Envios é uma hub que integra diversas transportadoras e te entrega, além dessa integração com as transportadoras, você pode oferecer para o seu cliente diversos fretes diferentes, com preços diferentes para cada região, porém, a melhor entrega deles é um dashboard onde você consegue entender o frete e passar a usar o seu frete não como um custo, mas como uma ação de marketing para vender mais. Eu tenho certeza absoluta que o seu cliente odeia pagar frete, assim como eu odeio, todo mundo odeia pagar frete. Se você usar o frete de forma inteligente, você consegue vender mais. E para ter um frete inteligente, Smart Envios. É isso aí. Eu acho que os caras entendem demais e eu sempre falo, né? Não adianta você conseguir chegar até a última etapa e na hora de resolver o problema logístico, você não ter como resolver. Eu acho que a Smart Envio ela mata isso com maestria. Deixa que ela entende e te fala qual é a melhor opção. Ela vai pôr na tua frente, você só escolhe qual você quer e a partir dali você entrega e melhora a tua venda. Eu acho que deixa de ser alguma coisa que atrapalha para ser uma vantagem competitiva, para ser um benefício. É isso aí. Bom, falamos da venda, mas tão importante quanto a venda é o que você faz depois com o dinheiro que está no seu caixa. Você foi lá, trabalhou o mês todo, fez a sua reserva, aí você mesmo vai gerenciar essa reserva. Eu acredito que todo empreendedor não deveria fazer isso. Assim como a gente contrata um especialista em CRM para tratar o CRM da empresa, eu contrato um especialista em tráfego, fazer o tráfego de uma empresa, eu tenho que contratar alguém especializado em gerir o meu capital para poder fazer com que eu ganhe dinheiro com o passar do tempo. Não que eu aloque meu dinheiro em lugares errados e automaticamente acabe perdendo poder de compra com o passar dos anos, né? Exatamente isso. Eu acho que você tem que ter a pessoa certa para cuidar da coisa certa. Então, você vai trazer um especialista de CRM, você vai trazer um especialista para cada área e nada mais justo que você trazer um especialista ou colocar o seu dinheiro, a sua reserva, aquilo que você tanto suou para conseguir, na mão de alguém que realmente entende. Reserva então, da empresa ou pessoa física, né, Jean? Sim, a The Hill ela atende não só você como pessoa física, mas atende sua empresa, né? Até porque ela está diretamente ligada ao Banco BTG e aí as soluções para a pessoa jurídica são imensas. Você consegue trabalhar com folha de pagamento, enfim, tem uma série de serviços aí que podem ser oferecidos, mas no que diz respeito a investimento, é um time de muito conhecimento, um time especializado e aquele negócio. Da mesma forma que você fica conectado com o mundo do CRM, vendo quais são as atualizações diárias, eles ficam com o mercado financeiro, vendo qual é a melhor oportunidade que tem para o teu dinheiro hoje, como a gente faz teu dinheiro render mais, e o dinheiro da sua empresa, a reserva de quem for, render mais a cada dia. É isso aí, não é à toa que estão entre os 8 melhores escritórios da BTG Pactual do Brasil todo. Conheça a The Hill Capital. Eu sou cliente deles, acho que faz total sentido poder falar sobre eles, porque eu acredito muito na solução que eles têm. Grazi, Vinícius, time todo aí, parabéns pelo serviço de vocês. Eu sou muito grato de tê-los cuidando do patrimônio e também cuidando do Pausa para o Insight conosco. É isso aí. Valeu, um abraço para vocês. E por falar em cuidar, acho que por um mundo menos arriscado, é muito importante que você cuide também da sua marca. Por isso eu vou puxar o gancho da Village Marcas e Patentes. A gente fala o tempo inteiro, né, Mike? Pô, traz o cliente, relacionamento com o cliente. O que relaciona com o cliente? A marca. Não adianta. Muitas vezes você pode trocar a tua equipe comercial inteira, mas manter a essência da sua marca. E se você não se preocupar no registro da sua marca na hora certa, você pode perder tudo aquilo que você construiu. Demora-se 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para perder. Não caia nessa. Procure a Village Marcas e Patentes. São diversos escritórios no Brasil e muitos fora do Brasil também. A maior competência que eu já vi, um relacionamento impecável com cada cliente e aquele poder de transformar a sua ideia, o seu sonho, em algo realmente palpável e que vai ganhar valor com o passar do tempo. É isso que é o serviço da Village Marcas e Patentes por um mundo menos arriscado. É isso aí, um abraço para toda a galera lá. Karina, Luiz e todo o time da Village. Confiança a gente tem bastante neles, né? São mais de 100 marcas registradas em tem muita parceria marca já, registrada já lá.
Esse cara tem uma longa rodagem. Já tem bastante coisa nossa lá. Vamos lá? Mike, processo de vendas. Qual que é a maior bizarrice que você já viu acontecer num atendimento? Conta pra mim. Cara, isso que eu queria puxar agora, falar de atendimento. Não adianta ter uma boa agência que traz o lead, ter um CRM e o atendimento ser ruim. Aham. Então vamos lá, como entra atendimento aqui, ó? Tenho 2 clientes, 3 assim, fresquinhos agora que eu entrei. Quando eu entro num cliente, eu brinco assim, ó, que eu garanto 20% de faturamento no primeiro mês. Não posso garantir isso, é impossível. Mas eu tenho mais de 20 clientes que deu certo. Se eu não deu certo, não é o problema. Qual que é a variável, né? Então, assim, todos dá. Por quê? Primeiro ponto, hoje o dono, quando ele olha, a primeira coisa que eu falo, quando eu vou implantar fechei com uma empresa, vou implantar um CRM, um atendimento, entender. Aí o dono tem acesso a isso, que ele normalmente ele não tem, ele sabe mais ou menos tal. Eu falo que ele vai passar mal. Todo mundo fala, passa mal mesmo, viu? Ele olha uns atendimentos, umas coisas lá, ele já começa a suar frio e tal. Eu falo, calma, respira, porque é desse jeito. Respira, vamos devagar aí. Aí eu mostro pra ele. O que eu vejo muito? O cara do WhatsApp, ele esquece que a venda é igual de uma loja. Eu posso abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês vários clientes que é assim, ó. Oi, tudo bem? Quanto que é essa caneca? R$20. Tchau. Acabou. Perdeu. Mas tem muito, não é 1 ou 2, é 10 por dia, 20 por dia. Então, o que acontece? Quando o vendedor veja atendimento do vendedor, eu não posso ser tão duro, mas eu falo, amigo, vamos supor que você está numa loja, você trabalha numa loja de roupa. Aí, você está lá, entra um cliente e fala, bom dia. Aí, quanto é essa camisa? Você fala para ele, bom dia, R$50. Ele vira as costas e vai embora. Não é estranho isso? Não é usual. E no WhatsApp ele faz isso. Eu falo, então, amigo, você tem que entender, que você tem que ouvir o cliente. A gente fala que é entender para atender. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa que eu vejo é isso. O que eu mais vejo, não, assim, bizarrice total meu é o cara chegar e falar, oi, quanto custa tal produto? Aí ele pega e fala assim... é R$300. Daí, uma minha pior é assim, ó. Eu vi esse daí, você me mostrou esse daí. Aí, quanto que é? R$300. R$300. Ok. Não, daí ele fala assim, ok. Daí ele fala todo joinha. Manda joinha. O cara vai embora, não vai responder você. O cara não precisa vender. Entendeu? Mas O cara precisa, que né? fazer isso não precisa vender. Pra você ver. A empresa pode precisar, mas o cara que fez isso, ele não precisa vender. E tem muito. Porque se esse cara depois reclamar, falando, não vendi nada, mas é óbvio que você não vendeu nada. Então é onde Você esperava vender alguma coisa, atendimento bosta desse? Eu bato muito no atendimento. Gente, o que acontece outra coisa? Eu peguei uma escola, tô com É o duas tipo do escolas. vendedor que sofre uma venda, né? Isso Ele aí. sofreu uma venda. Isso aí. Não, e vende, viu? Porque todas as empresas que Ele eu pego... sofre venda. Não, é toda empresa que eu pego, eu só trabalho com empresas, igual eu falei, empresas grandes que faturam muito e que tá ok. Só que ele sabe que não tá ok, entendeu? Daí eu falo, cara, não tá ok. Por quê? Daí na hora que eu mostro isso é onde o cara fica meio doido, eu falo, calma, vamos respirar. O que eu vejo muito é assim, ó. Tem esses clientes novos que eu fechei esses tempos, que é de curso de inglês, escola, qualquer coisa. Que é caro. É assim, oi, tudo bem? Você quer falar? Eu quero falar inglês. Beleza. Quanto custa o curso? 12 de R$100. Aí, mesma coisa, fala ok. Gente, existe uma coisa, isso aí, ó, não sei se o pessoal vai entender, eu vou falar aqui, que é a percepção de valor. O pessoal fala muito de valor, que é assim, ó, quanto custa essa caneca? Gente, todo mundo já vem com valor na cabeça. Eu chego aqui, na minha cabeça, essa caneca, ela custa R$10. Vamos supor que ela custa 15. Se eu chego na loja, já pensando, deve ser uns R$10. Ô, fulano, quanto custa? Ele, R$15. Obrigado. Pensei que era 10. A percepção de valor, como ela funciona? Existe 3 valores. O valor que eu acho que custa R$10. Na hora que eu pergunto pro cliente, pro vendedor, quanto custa essa caneca? Ele vai falar para mim assim, você já conhece a nossa caneca? Mas por quê? Nossa caneca, ela é inquebrável, ele joga ela no chão. Nossa caneca, essa borda é lustrada. Nossa caneca tem essa pintura que não descasca, tal. Aí na minha cabeça, vixe, R$10, deve valer uns 20, hein, cara? Nossa, olha tanta coisa, Mas tal. tem o logo da Verity. Tem o jogo da Verity, então vale mais ainda. R$100 essa caneca. Daí na hora agora. que eu chego pra ele, cara, nossa, quanto custa? Ele, 15. Então é mais do que eu pensava, mas é menos do que ele fez. Do esperava. Então é isso que funciona. Então você tem que aprender a agregar valor. Sempre 3 valores. O valor que o cliente tem, o valor que você vai agregar, e na hora que você der o valor menor, o cliente vai comprar. Então tem que ter esse atendimento. Então chegava lá na escola, falava assim, quanto que é o curso? R$600. Daí não fala isso, fala assim, já conhece nosso curso? Vem cá. Eu sempre falo isso. Daí fala, mas tem enrolando pra passar o preço. Não é isso. Uai, é o mesmo curso em todo lugar? A caneca é a mesma? Mas aí que tá, né, cara? É aí que é o ponto que eu te falei da mecanização e da forma engessada de trabalhar. Não tem coisa mais chata que um closer insistindo numa venda. Assim, é infernal um closer. Por que ele é infernal? Porque ele adota o mesmo roteiro, da mesma forma para todo mundo igual. E não tem receita de bolo. É isso que eu falo de trazer a humanização. Se eu chego pro cara e falo assim, meu amigo, eu tenho 5 minutos para te ouvir, o que me interessa ouvir é isso, isso, isso. Não adianta você ficar perguntando para mim se faz sentido o céu tá azul hoje.
Eu quero praticidade, meu amigo. Eu já te falei, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu quero só entender. As 3 coisas que eu estou observando são essa e essa. Me dá isso que eu vou tomar uma decisão com você. Então ele tem que perguntar. Porque Acabou, cara. Muito cliente quer assim, você entender, ó, quando eu faço treinamento de venda. Ele fala assim, ele não quer comprar. Por quê? Ele não me responde. Ele tem que saber se é preço, você tem que tirar isso do cliente. Fala, por que você não quer comprar? Não tem coisa mais chata, eu quero comprar um negócio, cara. Você tem tempo pra gente fazer uma reunião de 30 minutos? Não, porra! Tem que ser na hora. Se tivesse 30 minutos, eu ia lá. Tem uma pergunta de fechamento que é assim, ó, o que falta para nós fecharmos? Essa é a pergunta. Então, assim, o que falta para você falar, cara, não tem dinheiro? Você não tem dinheiro? Beleza, vamos ver. Antigamente, consigo flexibilizar. Você é um cara já chega a ponto disso assim, o que falta pra gente fechar? Falta você me dar a informação que eu perguntei, só isso eu quero entender. Então, mas me fala a informação. Aí eu decido se eu quero por fechar. favor. Não, chega uma hora que eu cansei. Deixa eu cara, comprar não de quero você. mais comprar de você. Mas é porque existem várias coisas. Se o cara pergunta o preço, quanto custa a caneca? Essas são as perguntas válidas. Já conhece nossa caneca? Você fala, não, conheço. Quanto custa o preço? Beleza. Aí você fala, mas o que você tem que entender é o seguinte. Às vezes ele conhece a caneca mesmo. Entendeu? Não, às vezes você pode colocar, mas se você trouxer... Se for um commodity é mais fácil. Um produto que não lógico. tem. Mas se não tem como. Uma escola de inglês, você acha que é igual toda escola de inglês? Mas você pode falar pro cara, falar assim, você pode trazer, em vez de deixar ali, se começar um diálogo que o cara não quer fazer, fala, olha, deixa eu te explicar um negócio, essa caneca tem isso, e sai R$10, sai X. Acabou. Perfeito. Agora, essa caneca, ela não descasca. Faz sentido pra você? Não é. Eu não. Puta que eu pariu. Ela é inquebrável. Qual é o risco de você quebrar? Porque ela é inquebrável. Mano, já fala que essa porra não quebra, não descasca, que brilha, o cacete A4 que custa tanto. Acabou, velho. Só que tem gente que nem fala isso, o cara só fala o preço. E aí Esse eu acho que falta a delicadeza de quem tá do outro lado de entender o seguinte, tem gente que tá com tempo. Sim. Se eu sou lá, sei lá, uma senhorinha aposentada que usa isso até como uma forma de passar meu tempo, eu vou ligar, eu vou contar a história do meu neto que pegou a caneca, vou gastar 3 horas pra isso. Daí acabou, cara, daí fala. Então, agora, adequa isso pro teu público e adequar a comunicação com o público é a maior dificuldade que eu tô vendo. Eu acho que eu vou chegar no ponto que eu tava pensando agora que você falou. De nada. O grande lance é, ao invés de você adequar o público ao seu processo... Adequar o seu processo ao público. Você adequa o seu processo ao seu público. Claro, é óbvio. É você inverter. É óbvio. É você entender o cliente final, o que ele espera ouvir, como que ele deseja ser atendido. Você tem uma frescura que você não ouve áudio. Pronto. Pronto. Quer vender pra mim? Se eu quiser vender pra você, é muito eu não simples. vou, se eu mandar áudio pra vender pra você, eu posso vender a coisa mais... Pode ser o que você tá querendo comprar. Se eu te mandar áudio, eu vou não dar um vou exemplo vender. muito claro. Uma banda que tocou no Rock Fashion ano passado quer tocar esse ano. Só mandou áudio. O cara já sabe que eu não ouço áudio, que eu já falei 3 vezes pra ele. Tem um áudio faz uma semana no meu WhatsApp. tocar, Eu não pronto. vou ouvir. É que agora tem Ele descrição. vai perder o evento porque Perdeu ele o evento aí, ó. Eu gosto de mandar assim, ó. Manda o áudio e fala assim, é seu Pix esse mesmo? Daí o cara... Aí ele ouve. Aí ele ouve. Sempre manda assim, mas é esse Pix mesmo? Vê se tá certo. Acabou. Aí Eu mando o áudio e falo, você ouve a hora que você quiser, não dá pra ouvir. Eu falei, foda-se, o dia que você quiser, você ouve. Eu mando assim, é simples. Eu tô dirigindo, geralmente, não dá pra ficar Mas o escrevendo. que eu digo, como eu trabalho com muitas empresas, eu tenho muitos cases, assim, quentíssimos. Um dia, é assim, ó, teve um cliente que ele perguntou pra menina assim, sobre uma máquina nova, tal. Daí a menina falou, não, vou ver com o diretor e já, beleza. E aí, depois ela ficou mandando mensagem pra ele, desconto, e é recorrente. Não sei o quê, ele não me responde. Aí eu falei assim, mas deixa eu ler a conversa. Tava lá, ela não tinha respondido da máquina. Daí eu falei, amiga, a máquina deu certo, você vai querer? Adivinha? Respondeu Na hora. Você tem que falar o que o cara quer ouvir. Cara, mas show. pro cara querer ouvir, você tem que perguntar. Mas no seu caso aí, daí você vai entrar em outro ponto. O que é o seu ponto? Você é um cara mais direto. Você tem que perguntar pro cliente também. Não custa... Gente, o vendedor tem medo de perguntar. Sim. Sabe, até áudio, eu vou mandar áudio. Se o cara tá mandando áudio, manda áudio. O que acontece? Automação de menu. Eu adoro, tem que ter. Mas eu não gosto. Que é assim, bem-vindo a Barberato, bem-vindo à loja do Zé. Você gostaria pra você ou pra sua empresa? Daí você vai falar, você quer um cara direto? Você vai falar, não, pra minha empresa, você não é direto. Ou você vai falar, não quero falar com ninguém. Daí tem que ver. Para as empresas. É mais fácil, entendeu? Empresa. Daí você quer. Segmenta, você tá tudo certo. É mais fácil segmentar, mas tem gente que fala assim. E aí, o sistema Assim, de automação... também 2, 3 vezes. Não, Começar a fazer, apertar botãozinho 3 Não, é horas, duas perguntas. vai pro inferno também. É 2 perguntas, porque senão... Porque assim, tem uma coisa com atendimento, segmentação de CRM, gente. Você quer ter um vendedor bom... Exemplo, o Barberato na empresa dele lá. Se ele não sabe onde o cara vende, se ele não sabe se... Não tem como atender. Esquece. Entendeu? Então, assim, às vezes também o cara não quer responder e... Eu treino o vendedor de quando o cara não fala nome. A menina... Sabe, no WhatsApp, ela não põe o nome do cara. Mas ele não fala nome. O cara é recorrente, não sabe o nome. Filho. Eu falei, mas eles não gostam. Eu falo, se eu tenho uma loja física, entra um cliente na loja, eu quero comprar. Qual que é o seu nome e tal? Ele, eu quero comprar. Vai embora.
De verdade, eu não preciso de um cliente. Se esse cara dando Tem problema muita pra coisa comprar... que é quebra de objeção do próprio vendedor, né? Mas você acredita Quem não que gosta de falar o nome? Quem que não gosta de falar o nome? o trabalho que vai dar Ô, esse cara tudo bem, eu sou o depois... Jean, e você é? Não vou falar, então foda-se, tchau. Não é, porque imagina, se o cara é pra comprar, imagina se der um problema o pedido desse cara. Se der um problema, mano, esse cara vai virar um inferno. Mas assim, o asterisco estrelinha no WhatsApp. O que eu vejo asterisco estrelinha? Tem um que eu vejo? Tem um cliente, esse-cliente nosso que era... Desculpa. O nome dele no WhatsApp era Deus acima de tudo. Tem vários, assim. Cara, o nome do cara, põe isso como frase. E eu mandava, bom dia, Deus acima de tudo. Tudo bem? Tá. É isso. Eu acho que assim, cara, é uma prosa que a gente passaria aqui muitas horas falando disso. Como eu falei, eu vejo uma conexão muito grande com o que a gente faz no dia a dia. Né? Seja no físico, seja no online. E eu acho que tem pano para muita manga aí. Tem que... Uma hora a gente precisa parar o episódio, que senão a gente vai passar aqui muito tempo, né? A publicação desses episódios ela acontece no domingo, no final do dia, 7 horas da noite. Então, a hora que o cara já está se preparando para começar a semana. E no Spotify, 6 horas da manhã na segunda, que é o tempo de deslocamento do cara, o tempo dele estar numa academia fazendo alguma coisa das 6 às 7. Então, a gente precisa meio que respeitar essa questão da 1 hora. Então, caminhando, já encerrando para o final, eu sei que tem muita coisa que a gente podia continuar falando, mas já encaminhando aí para o final, cara, vamos para a pergunta, para a nossa pergunta. Eu faço ou você matadora? faz? Pode fazer, Vitor. Você gosta dessa pergunta, pode fazer. Mike, vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo agora e o dia que você voltou do São Joaquim da Barra para Franca, você pudesse sentar do seu lado, você voltou, sentou na cama antes de deitar para dormir, a primeira noite aqui em Franca, putz, a vida mudou completamente, perdi minha mãe, não sei o que vai acontecer na minha vida. Se você pudesse sentar do seu lado, botar a mão no seu ombro e falar alguma coisa, o que você falaria? Não desista, porque eu cheguei onde eu realmente queria. Hoje eu falo que foi a trajetória igual coisa perguntou para mim, como que você chegou aqui? Foi graças a tudo que eu passei. E eu não desisti, que foi muito importante. Que show, cara. Só para fechar aqui, que você falou que o pessoal vai direto, né, para trabalho, eu quero deixar um exercício para eles fazerem rapidinho, pode? Claro, cara. Que é o que isso é uma dica. É uma dica, que é CRM. Pausa pro insight. Pausa pro insight. O que vocês vão fazer? Todo mundo aí que vende, pode ser desde vender Avon, de ter uma empresa grande, reativação da base, gente. Se todo mundo hoje, eu garanto, não garanto não, mas vai garantir. Você puxar a sua base de todos os seus clientes com a maior segmentação possível. Tem gente que não tem segmentação. Beleza, mas a partir de hoje, todo mundo, um cliente entrou na sua loja, onde fica o correio? Não, peraí, qual que é o seu WhatsApp, seu nome? Sabe, entendeu? Que horas são? Que horas são? Mas quanto que é o seu WhatsApp, seu nome? Faça uma base, máxima segmentação possível. Quem hoje tem uma base aí, vai no seu sistema aí, se for SoftUp, facinho, já bate tudo certinho. Se for da ShopPub também, você consegue extrair essa base segmentada, nome, telefone, idade, o que o cara comprou. Faz essa lista, chama um por um. Seja manual, seja o que for, 10 por dia, eu garanto que você vai converter 20% dessa base. Porque são clientes... Se você ativar a sua base, 20% da sua base 20%. Você consegue ativar. Pega uma base aí dos últimos... Depende do seu segmento. Se é um sapato 6 meses, pega 6 meses retroativo. Se é um segmento que o cara compra sempre, faz isso. Entendeu? Show. Que, gente, CRM é isso. É você pegar essa base, ligar. Só que liga assim. Oi, esse é o Vitor. Oi, Vitor, tudo bem? Você comprou um sapatinho de bebê de 1 mês e tal. Ele já tá com 4 meses, hein? Agora, ó, o sapatinho novo é esse e tal. Ele vai comprar porque ele já comprou. Se ele gostou do seu produto. Então, façam isso. Eu tenho certeza que vai... Faturamento desse mês de vocês, começo do mês. Puxa os últimos, de acordo com a recorrência de compra... Não vou falar LTV não, porque eu não sei essa palavra. Da recorrência de compra, pega e liga para esse cliente. Liga humanizado mesmo. Oi, José, você comprou com a gente aqui 2 meses, tá sumido. O que aconteceu? Ó, estamos com novidade. O sapato 38 que você compra, eu tenho aqui e tal. Certeza que vai aumentar. Então, minha dica... Legal. Cara, você que tá assistindo a gente, então, pega essa dica do especialista. Tá reclamando de fluxo na tua loja? Pega a tua base, segmenta e começa a ligar para os clientes oferecendo a coisa certa para o cliente certo. Você está vendendo sapato é para quem usa sapato, se for tênis para quem usa tênis. Mas ativa a tua base. Segundo o especialista, que as estatísticas dizem que se você fizer esse trabalho, 20% de conversão. Faz lá, deixa no comentário se deu certo, se não deu. Se não deu, manda um elogio. Se deu certo, manda elogio também. É isso? É isso aí. Mike, obrigado. Valeu demais, cara. Obrigado mesmo. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu.